Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do programa Fique em Casa Aprendendo, comigo, Cacau Sotero. E hoje nós vamos falar de textos que fazem parte do nosso cotidiano, as charges. Mas interpretá-las, compreendê-las, para isso precisamos de alguns macetes, algumas dicas que vocês vão ter comigo agora. A nossa aula de hoje é compreensão e interpretação. Gente, compreender e interpretar não são essencialmente a mesma coisa, tá? A compreensão é mais objetiva em relação ao que o autor quer dizer diretamente, mas a interpretação requer de nós um conhecimento de mundo, uma contextualização, tá? Uma associação dos fatos para ir além daquelas pistas que o autor nos dá no texto, tá? Então, nós vamos compreender e interpretar alguns textos em formatos de charges, e eu também coloquei cartoons, tá? Porque a gente está nessa mesma linha. Então, para isso, você tem que observar a figura, o ambiente da figura, as personagens que são envolvidas, os quadrinhos, de maneira geral, tá? Acompanhe aí na tela da sua TV, do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, onde você puder nos assistir, ok? Vamos para a primeira questão? Você está observando aí, no caso eu tenho 3 quadrinhos. Na tua esquerda, nós temos uma agência de empregos, escrito assim, ó, não há vagas, não há vagas, não há vagas, não há vagas, 4 vezes. Na sua direita, na parte de cima, tem assim, ó, desculpe, mas não há vagas. Ele está ligando, aparentemente ele está no classificados, procurando emprego, ele ligou e não há vagas. E na parte de baixo, aí tem uma pessoa, uma senhora com 2 crianças, e aí ela chama o Uber, né? O Uber é um sistema de transporte, né? De locação, né, muito comum também nos nossos dias, e ele dizendo assim, ok, há vagas. Então, dá para perceber que ele insistiu muito em procurar um emprego, não encontrou e decidiu trabalhar por conta própria, tá? Olha a língua travando aqui. E aí ele está no Uber. Nós sabemos muito bem o que significa, o que é o Uber, tá? A gente chama de motorista de aplicativo. Tem o Uber e tem outros aplicativos que fazem esse serviço. Olha eu fazendo aqui o comercial do Uber. Vou pedir um patrocínio. Vamos para a questão. De acordo com as informações verbais e não verbais apresentadas na charge, pode-se depreender, ou seja, você vai inferir, você vai ir além, corretamente que a alta classificação profissional da maioria da população acarreta um aumento no número de vagas não preenchidas no mercado de trabalho. Ó. A alta qualificação profissional, ou seja, quanto mais pessoas qualificadas há no mercado, isso vai acarretar um aumento no número de vagas. Será que é isso que a charge apresenta para nós? Letra B. As vagas de emprego cresceram devido à alta concorrência entre os trabalhadores, incluindo-se até mesmo crianças e mulheres na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Bom, aqui nós temos 2 alternativas que você pode marcá-las, só que você tem que observar bem. Na primeira, o autor diz, né, a questão nos sugere que quanto mais qualificação profissional as pessoas possuem, mais número de vagas não preenchidas no mercado de trabalho vai acontecer. Por quê? Porque vai ter tanta vaga que não vai ter quem as preencha. Então, a gente tem uma charge de uma pessoa procurando emprego numa agência de empregos, telefonando para lugares onde, de repente, havia vagas disponíveis e não havia, no caso, a resposta é negativa. E na letra B, por aparecer uma senhora com 3 crianças, aqui diz, né, uma mulher, as vagas de emprego cresceram devido à alta concorrência entre os trabalhadores, incluindo-se até mesmo crianças e mulheres. Então, a gente tem ali mulheres pedindo vagas. Só que
o contexto é diferente dele no primeiro quadro. Então, gente, a observar a charge, vou voltar aqui mais uma vez, tá? Isso é fazer uma leitura. Então, gente, eu voltei aqui porque isso é fazer leitura. Você vai observar a expressão das pessoas, tá? Isso no caso da linguagem não verbal. Olha só, aqui ele só olha para cima. Então, aqui tem uma expressão dele, o jeito do rosto. Tudo isso tem que ser avaliado na hora da leitura de um texto misto, onde eu tenho linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Já voltei, já temos as duas alternativas. Agora você vai acompanhar aí na sua tela as outras questões, tá? Vou pular, observa só. Letra C. A falta de oportunidade de trabalho, aliada a novos meios de transporte de massa, impedem o desenvolvimento de atividades paralelas no mercado de trabalho. Observem que ele está falando aí de transporte de massa, porque na charge nós temos um carro com o nome Uber. Na letra D, as vagas ofertadas no mercado de trabalho, apesar de inúmeras e constantes, não garantem estabilidade e remuneram menos do que as atividades empreendedoras. Nós precisamos prestar atenção se, de repente, nessa figura, que eu vou voltar para você ver mais uma vez, tem alguma coisa a ver com a alternativa que está sugerindo para você marcar. Lembre-se que as alternativas vão te induzir a marcá-las de cara. Por isso que você tem que ler e observar, tá? Eu estou voltando, porque não tem como você observar de uma vez só. Letra D. As vagas ofertadas, né, no mercado de trabalho, que eu estava falando, apesar de inúmeras constantes, não garantem estabilidade e remuneram menos do que as atividades empreendedoras. E a letra E, a resiliência aliada à persistência leva as pessoas a se realocarem dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, adaptarem-se a novas oportunidades de trabalho. Gente, nesse caso, é uma charge que vai fazer você refletir sobre a questão de qualificação profissional, a questão de alto índice de desemprego, né? O Uber é uma coisa nova, é uma coisa recente. Nós temos utilizado atualmente, ou pelo menos ouvido falar, mais de Uber, né, de motoristas de aplicativo do que taxistas. Então, é uma coisa atual. Mas a charge vai nos levar para entender que, olha só, não há vagas, não há vagas, não há vagas. Ele telefona com o jornal na mão, obviamente, muito provavelmente classificados, e depois ele resolve trabalhar e a pessoa que está querendo entrar no carro usa a mesma frase, ou melhor, a mesma palavra, vagas, só que no contexto diferente. Você já entendeu, né? A resposta certa é a letra E. Ele não desiste, ele tenta procurar emprego de todas as formas, não encontra, e apesar de tanto ouvir que não há vagas, foi trabalhar e oferecer vagas no seu carro para transportar pessoas e ganhar dinheiro, tá bom? Vamos para mais uma questão. Outra figura que você tem que observar, vai ficar aí na sua tela. Victor vê a uva da vinha. Esta uva é boa, senhor Braulio? Sim, Victor. Esta uva é boa. Senhor Braulio, veja os barris de bom vinho. No caso, a Mafalda está fazendo uma leitura. E aí ela diz: acho que deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados que, em vez de escreverem coisas inteligentes, preferem nos ensinar a ler. A Mafalda, né, as figurinhas da Mafalda, as charges da Mafalda, os cartoons, eles são muito recorrentes em provas de vestibular, em provas de concurso público. E aí você vai ter que observar o quê? Olha só, na parte de cima da fala da Mafalda, tem as aspas que indicam que é fala de alguém. E observem que essa fala está no formato de diálogo. E ela diz, ó,
deveriam construir um monumento a esses autores sacrificados. Por quê? Porque os autores escrevem coisas inteligentes, né? Preferem ensinar os leitores a ler. Ela faz uma crítica. Ela acredita que as pessoas não leem direito. E aí vamos ver o que essa questão nos sugere. As frases citadas pela personagem Mafalda no início de sua fala foram extraídas de aquela leitura, gente, vou voltar para vocês verem, ó, essa leitura aí da parte de cima, tá? Entre aspas. Vamos para as questões. Essa fala foram extraídas de quê? No caso, a Mafalda está fazendo a leitura de um anúncio publicitário, um livro sobre culinária, uma peça de teatro, uma cartilha escolar ou um guia turístico, muito obviamente, uma peça de teatro. Para esta questão, ela exige de nós o quê? Uma compreensão. Não tem nada além da figura que nos leve a uma interpretação, a uma inferência, tá? Nós simplesmente observamos a figura e vejam que aqui a questão é bem objetiva. Qual é o tipo, né? O tipo de texto que a Mafalda está lendo, no caso, é uma peça de teatral. Por quê? Porque tem diálogo, certo? O anúncio publicitário não tem diálogo. Um livro sobre culinária é um outro gênero textual, né? Um gênero que vai instruir você. Pegue 2 ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de trigo. Então, é um texto que vem com instruções. Cartilha escolar. Por que tem essa questão aqui? Porque ela fala em ler. Né? Aprender a ler e a cartilha escolar é um dos recursos utilizados pelos professores de alfabetização para ensinar as crianças a lerem. Então, essa questão aqui, ela induz a pessoa ao erro. E ainda, um guia turístico que não tem nada a ver, tá bom? Observem, viu, gente? Tem todo um contexto a ser analisado antes de marcar a questão. Vamos para mais uma, vamos analisar. Interessante aí, Frank e Ernest. Eles estão... Olha ali atrás tem a torre, né? A Torre Eiffel, então eles estão em Paris. Aí ele diz assim, ó, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística, porque o GPS ajuda a gente a encontrar lugares, a nos deslocarmos até se nós estivermos fora do nosso estado, da nossa cidade. Certo? Então, aqui a gente tem um texto engraçado e observem que localização linguística está entre aspas, tá? Por quê? Porque é uma criticazinha que eles não sabem falar a língua do país onde eles estão. E o que me leva a depreender que é Paris, aqui a figura aqui da torre, né? Aqui atrás. Vamos para as questões. O efeito de humor presente no cartoon, tá, gente? Aqui já é um cartoon, decorre principalmente da semelhança entre a língua de origem e a língua local. Bom, tá em português, né? Então, eles moram no Brasil, ou talvez Portugal. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. Observem, gente, que localizador geográfico, aparelho eletrônico são colocadas aí na questão e ainda semelhança entre a língua de origem local. Observem que tem a ver com a figura. A figura eles estão com aparelhos de celulares nas mãos, né? Tem smartphones nas mãos. Estão fora do seu lugar, né? A gente já percebe aqui. Eu falei português, talvez Brasil, Portugal, mas também nós sabemos que há outros países que falam a língua portuguesa, tá? Mas eles são brasileiros mesmo. E aí, volta para as questões. Letra D. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. E ainda, incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as pessoas se encontram. Por que tem uma questão falando de ponto turístico? Porque lá atrás tem um pedaço da torre, né? Da Torre Eiffel. E aí, eles estão com problema de quê? De localização ou de linguística? Eles estão com problemas de linguística, ou seja, eles não sabem falar o francês, estão tendo dificuldade, por isso o humor. E a resposta certa é a letra D, discrepância, tá? Uma total falta de afinidade,
onde o GPS pode ajudar uma pessoa a se localizar num lugar, mas não vai ajudar ninguém num problema de comunicação que existe quando há um deslocamento para um outro país. Tá certo? Se você vai para um outro país, você tem que, no mínimo, saber o básico de uma língua estrangeira, né? No caso, o inglês, que é uma língua universal, tá bom? Mais uma questão, essa é da Universidade Estadual, tá? De Feira de Santana, na Bahia. Nós temos uma pessoa engravatada e uma criança sentada no chão. Dá para perceber que ela é muito magrinha, ou seja, ela deve passar fome. E ele diz assim, ó, desculpe-me, preciso deste aluno para abastecer meu carro, tá certo? No caso, quem é que abastece os carros? Hein? Quem abastece os nossos carros são os frentistas nos postos de gasolina, são trabalhadores. Mas aqui trata-se de uma criança. E lugar de criança é na escola. Embora muita gente defenda que criança já pode trabalhar. Gente, isso é um assunto muito polêmico, é um assunto assim que há controvérsias. Tudo é uma questão de contexto. Se pessoas têm posses, têm empresas e de repente querem que seus filhos aprendam uma profissão, colocando meio expediente, porque a empresa é minha, meu filho pode trabalhar, obviamente ele vai ter um tratamento diferenciado do que o filho de terceiros, né? Então, isso são coisas assim a serem discutidas dentro da nossa sociedade. E aqui a gente tem uma crítica à exploração de trabalho infantil. Vamos às questões? A análise do cartoon, devidamente contextualizada, permite inferir, ou seja, nós vamos ter informações a partir do nosso conhecimento de mundo, certo? Isso é uma inferência. Você vai além daquilo que te apresenta. Olha só. Aqui não tem um posto de combustível, aqui não tem uma escola. A gente vê assim um lugar com toquinhos de árvore, quer dizer, um lugar desmatado, é um lugar. E o garoto está sentado no chão, a cabeça grande, e ali parece que ele está trabalhando, né? Ele dá a ideia de que ele está trabalhando. Você pode também pensar que ele está com um prato de comida vazio. Então, são muitas coisas que você pode observar. Então, é um cartoon contextualizado, ou seja, ele está presente em assuntos do nosso dia a dia atualmente. Letra A. Então, o que nós podemos inferir? Ou seja, nós vamos entender a partir daquilo que nós estamos vendo, fora das palavras do engravatado. A desigualdade social é fruto de interesses econômicos, de valorização do espaço urbano em detrimento das áreas rurais. Aparentemente, é uma área rural. Letra B. As prioridades da classe alta nem sempre contemplam as necessidades básicas da camada social a camada social menos favorecida. Observe que o garoto está com aspecto de desnutrição. Letra C. A produção em massa de biocombustíveis representa um desrespeito à sobrevivência humana por seu impacto nos preços mundiais de alimentos? Aí é algo que a gente precisa perceber bem, porque aí fala de alimento e fala de combustível. E ele fala de abastecimento. Letra D. A fome é um fato social específico de alguns países e só será mitigada depois que as nações desenvolvidas possibilitarem a equidade social. E a letra E, a crise de alimentos na atualidade é resultante de uma economia neoliberal. Alô, professor de história, tá? Professor de história dando aí uma dica, né? É o Gereba, né? Paulo Gereba, isso mesmo. Que não se preocupa com a falta de desenvolvimento tecnológico em alguns países. Então, diante disso, a resposta certa é a letra E, a crise de alimentos. O garoto está com fome, gente. Atualmente, ela é resultante de uma economia neoliberal. Vamos ver o que é neoliberalismo, que não se preocupa, também dizendo, com a falta de desenvolvimento tecnológico em alguns países. O interesse é só fome. Aliás, fome não, explorar, né? A fome é um resultado. O interesse é só lucro, é só dinheiro. Temos que analisar muito bem, gente, todas essas questões. Vocês viram uma figura
com poucas palavras, e temos todo um cenário aí, desmatado, criança com fome, e ele fala também de abastecimento. Então, resposta certa, letra E. E aí, vocês entenderam? Viram como é muito bom interpretar cartoons, charges, tiras? Elas trazem muitas informações para a gente e a gente cresce também. E eu fico por aqui hoje. Compliquei?